noite, meu amigo. Boa noite, grande Herbert. Tudo bem? O som tá legal? Tá ótimo. E o meu tá certinho? Tudo ótimo. Beleza. Vamos aí aguardar uns 2 minutinhos. Sim, 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 tranquilo. Chegar aí. Mas isso. Lembrando que vai ficar salvo no IGTV, tá? A live. Para quem não tiver a oportunidade de Ótimo. estar assistindo agora, né? E Uhum. na nossa live, tá? As pessoas que estiverem online, se alguém tiver dúvida, pergunta, podem ficar à vontade para perguntar, tá? E nós iremos responder ao longo do processo. Então vamos iniciar nosso bate-papo consciente com o convidado de hoje, o grande Wagner Schive, um dos mais renomados, né, Theta Healers, tanto de Goiás como do Brasil, que traz aí vários cursos, várias novidades, inéditos, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Wagner por ter aceitado esse convite e agradeço também a todos vocês que estão online conosco e posteriormente as pessoas que Desculpa assistirão. aí, Herbert. Wagner, então vamos iniciar o nosso bate-papo consciente. Primeiramente, se apresentando, pode ficar à vontade. Muito boa noite, Herbert. E, primeiramente, gratidão pelo convite. Como todo mundo sabe, nós só participamos de lives às quais nós acreditamos. Nós acreditamos no trabalho, nós acreditamos em quem está conduzindo, né? Porque hoje nós vemos, em especial, nesse momento o qual nós atravessamos, né, dessa pandemia, onde esse instrumento, né, de comunicação, de informação, né, no formato de live virou moda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado até de onde a gente está entrando, né? E principalmente quem está do outro lado da tela também, o que e quem está assistindo. Porque é super interessante que hoje o assunto é justamente esse, né? Nós vamos falar um pouco de crenças, sobre Exatamente. crenças, né, padrões, e a live é um dos instrumentos criadores de crença. Então, se nós Exatamente. estivermos assistindo algo que de alguma forma não tenha um bom conteúdo, um conteúdo com qualidade, nós poderemos estar absorvendo crenças e crenças que não são positivas para nós nessa existência, né? E agora Com certeza. retomando aqui, para quem não me conhece, está vindo do canal, meu nome é Wagner Schive, eu sou instrutor do Theta Healing, né, que é uma técnica a qual
O Herbert também é terapeuta e domina bem a técnica. E estamos aqui à disposição de todos vocês para levar, como eu falo, né, como eu falo já há um bom tempo, essa técnica foi tão transformadora na minha vida que virou um propósito de vida, que é levar da melhor e mais elevada maneira para o maior número de pessoas essa técnica e essa transformação. Justamente por isso que estamos aqui nessa noite de hoje. Isso, e bem lembrado de ter falado sobre essas questões, né, das lives, que às vezes não tem um fundamento, não tem uma qualidade. Nosso objetivo aqui do Espaço Vivo Consciente é exatamente esse, trazer informações com qualidades e fundamentos, né? Eu sempre busco, sim, carinhosamente, os convidados que estão participando, pessoas com alguma formação na área, né, que apresentam um trabalho bem interessante, bacana, para trazer, né, com qualidade essas informações que chegarão a centenas de pessoas. Porque assim, agora, às vezes tem 10, 20 visualizando, mas quando eu observo, depois de 1 hora tem mais de 100 visualizações. Então, assim, a extensão é muito grande, né? E dessa maneira, nós vamos estar trazendo as perspectivas, né, que as crenças limitantes ou crenças bloqueadoras possam influenciar diretamente na nossa vida, tanto conscientemente, que é, né, uma taxa bem mínima, quanto subconsciente, né? Para iniciar a nossa conversa, só para as pessoas, né, terem um pouco de informação, o nosso consciente, a nossa mente consciente, ela gira em torno de 12% de um todo, enquanto o subconsciente, ela permeia 88% da nossa mente. Então, grande parte, para não dizer, né, que quase todas as informações estão todas registradas no nosso subconsciente. E aí, muitas das vezes, as pessoas começam uma diretriz, começam um propósito, né, um objetivo, e começa a dar errado. Aí, quer entender o porquê, não consegue, mas eu faço tudo tão direitinho, e por que está dando errado? E mal sabem elas que por trás disso tem uma crença. E é nessa abordagem que eu queria, Wagner, que você explicasse um pouquinho sobre como essas crenças podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente, né, na vida de uma pessoa. Muito, muito boa a sua colocação, Herbert, dessa disparidade que nós temos do nosso consciente com o nosso inconsciente, né? É uma coisa muito grande, é como eu falo, sempre que houver uma disputa entre o subconsciente e o subconsciente ganha, porque ele é muito maior, ele é muito mais forte, né? E as crenças, quando a gente fala em crença, né, como você muito bem colocou aí também, existem as crenças que usualmente são chamadas de crenças negativas, e nós, dentro do Theta Healing, nós usamos o termo crenças bloqueadas. Raciocínio sobre o subconsciente, sobre o consciente, nós somos, a nossa vida, na verdade, ela é conduzida inconscientemente. Nós achamos que nós estamos no comando da nossa vida, mas a nossa vida, ela é conduzida inconscientemente. E através de que ela é conduzida? Através desses padrões, dessas crenças que nós carregamos. Eu faço uma analogia com um voo de avião, um voo intercontinental, onde são 11, 12 horas de voo, onde o piloto ele está no comando do avião ali por pouquíssimo tempo. Ele programa a decolagem e o destino, faz a decolagem, acompanha e depois ele vai só acompanhando os instrumentos. O piloto automático toma conta do avião e leva até o destino. E isso é o que acontece conosco. Os programas que nós carregamos no nosso subconsciente, que foram construídos em maior parte
desde a nossa gestação até os dias de hoje, são os programas que vão conduzir a nossa vida. Por isso que a gente vai por esse rumo e não por esse, por isso que a gente escolhe determinado relacionamento e não escolhe outro. Então a nossa vida ela é comandada por esses padrões que a gente carrega no subconsciente. E quando a gente passa a entender, a compreender todo esse processo, tudo fica mais claro, tudo fica mais simples e a responsabilidade passa a ser nossa. E quando a responsabilidade passa a ser nossa, e às vezes é muito difícil assumir esse papel, tá? Por isso que muita gente até corre disso aí, mas quando nós assumimos esse papel e trazemos a responsabilidade até nós, a vida se transforma. Porque aí tudo depende de nós, não depende do outro, não depende do governo, não depende da situação, não depende de pandemia, não depende de nada, depende de nós. Exatamente. E sim, para ficar mais claro para as pessoas, os programas eles podem ser intitulados como? As pessoas podem entender de uma forma mais simples. Os programas, eu vou trabalhar aqui, eu vou abordar aqui, Herbert, se você me permite, se você quiser aprofundar mais, tá? Fique à vontade, você tem um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande, não só no Theta Healing, mas em outras técnicas que também vão por esse rumo. Se você quiser aprofundar mais, eu vou abordar aqui as crenças que nós chamamos dentro do Theta Healing de crença no nível central ou fundamental, que, como eu falei anteriormente, são as crenças que nós absorvemos e as internalizamos da nossa gestação até os dias de hoje. Então, dentro do ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe, nós já começamos a absorver crenças. Então, tudo que é ouvido, que é visto, que é sentido pela mãe, em especial, nós absorvemos e vamos transformando aquilo em um padrão. Por isso que no trabalho nosso a gente encontra muitas questões que foram criadas na gestação, né? A gente tem técnicas que a gente consegue chegar até esse ponto, né? E no decorrer da vida, nós também vamos absorvendo as crenças que vão entrando no nosso subconsciente e transformando em padrões. E geralmente a maioria das nossas crenças bloqueadoras são construídas na nossa infância. Por que elas são construídas na nossa infância? Porque quando nós somos crianças, e agora vocês vão entender bem isso aí, e é uma coisa que muita gente fala, né? A gente ouve falar muito, né? A crença, a pessoa constrói a sua identidade desde a infância e tal, mas pouca gente vai falar o que eu vou falar agora. Quando nós somos crianças, e eu quero que vocês parem para fazer uma breve reflexão sobre isso, nós não temos filtro. Nós não temos discernimento do que é uma brincadeira, do que é uma metáfora, do que é algo sério. E tudo que coloca pra gente, tudo que é falado, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, entra no nosso subconsciente sem filtro, a partir do discernimento que nós temos quando criança, ou seja, nenhum. Então ele entra, fica lá, ele é guardado, ele é fechado, e às vezes está conduzindo a nossa vida agora sem saber. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito comum, tá? E eu tenho certeza que algumas pessoas que estiverem vendo essa live aqui vão se sentir nesse papel, né? Tem pessoas que têm dívida como condição de vida. Tem pessoas que têm dívida como condição de vida. É incrível. A pessoa tem uma determinada renda. Daqui a alguns meses ela triplica, quadriplica essa renda. Após alguns meses ela vai estar devendo de novo. Ela continua devendo. Por quê? Porque problema financeiro não se resolve com dinheiro. Se resolve com mudança de programação mental. Tá? Mudança de programação mental. Se a pessoa não
mudar a programação mental, ela pode receber uma fortuna agora, que logo ela vai estar pior do que está. Foi feita uma pesquisa na Universidade da Flórida, dos Estados Unidos. Eles estudaram durante 10 anos os 20 maiores ganhadores da loteria de lá, que é a maior dos Estados Unidos. E sabe qual foi o resultado? Depois de 10 anos, das 20 pessoas que eles estudaram, 18 estavam mais pobres do que antes. Por quê? Porque os padrões que elas carregam no subconsciente não eram um padrão de prosperidade. Então, se você não mudar o padrão, não adianta você dar dinheiro para a pessoa. Estou dando um exemplo aqui, clássico. Então, vamos lá, retomando a crença. De onde vem essas crenças? Vamos para a crença clássica aqui. Primeiro, nós temos que entender. Crenças bloqueadoras. Existem duas principais formas dessas crenças serem absorvidas e internalizadas por nós. As crenças bloqueadoras. A primeira é por uma situação traumática. Nós temos uma situação traumática, aquilo entra, o subconsciente fecha, guarda e a gente carrega aquilo lá o resto da vida, às vezes sem saber. Porque pelo mecanismo de defesa ele esconde aquilo lá e a gente nem lembra às vezes. Primeira. Segunda e mais comum, por repetição. Vão se repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, aquilo lá entra na sua cabeça e vira um padrão sem você saber também. As crenças bloqueadoras, em sua maior parte, são inconscientes, então a gente nem sabe que carrega. Só que o que acontece? Nós temos um outro fator que eu trago também, talvez vocês não tenham ouvido isso ainda, tá? Porque não é usual, ainda não é trazido isso aí, foi uma coisa que a gente, a partir do estudo que a gente fez agora, a gente acrescentou isso aí também nesse processo de criação das crenças. Existe a questão da autoridade. O que quer dizer autoridade? Se a pessoa vai no médico hoje, por exemplo, o médico está lá de branco, é um médico, é uma autoridade, com certeza, a pessoa tem a figura de autoridade. Se ela prescrever um veneno para você, você vai lá, compra o veneno e toma. Você não quer nem ler a bula, nem ver. Você não quer nem saber o que aquilo lá serve. Ele prescreveu, você vai lá e fala. Quando nós somos crianças, onde eu falei anteriormente, que é onde nós temos a maior facilidade de absorção dessas crenças, quem é a maior autoridade para nós? Ou quem são, né? Os nossos pais. Então, com o maior amor do mundo, repito, com o maior amor do mundo, eles tentam nos auxiliar, só que sem saber eles estão colocando crenças bloqueadoras no nosso subconsciente. Tá? Por quê? Vou voltar aqui, ó. Para ser médico, uma pessoa precisa fazer medicina, ter o CRM. Para ser advogado, precisa fazer direito. Para ser professor de educação física, tem que fazer a faculdade. Para ser terapeuta, tem que estudar. Para ser pai e mãe, o que precisa? Só copular, só fazer relação sexual. Então não tem uma preparação, não tem. Então não é maldade, muito pelo contrário, é com todo amor. Tem uma coisa muito, muito simples aqui, muito interessante, Herbert, e que vai servir para todos nós, porque eu acho que todos nós já passamos por isso. Nós acabamos de falar de dinheiro, então eu vou pegar o gancho para chegar nessa crença, nesse padrão. Olha que interessante. Quando uma criança chega e pega no dinheiro, o que você fala para ela? Vai lavar a mão, menino, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Como é que ela absorve? Ela não tem discernimento, aquilo lá entra, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. E o mais interessante é que os pais, né? Nós, né? Todos nós, quem nunca falou isso aí para alguém, né? Nós falamos isso aí do dinheiro, de uma nota de dinheiro, mas quando a criança pega numa maçaneta da porta, que às vezes está 1000 vezes mais contaminada do que uma nota, você não fala para ela, vai lavar a mão que essa maçaneta é suja. Entende? Então, aí ela pega uma conotação inconsciente negativa sobre o dinheiro. E aí, lá na frente, ela não consegue se dar bem na vida, ela começa um negócio, a hora que começa a dar certo e dar retorno financeiro, ela estoura, acontece uma tragédia, ela se auto-sabota, ela vai à falência e não sabe por quê. Porque no subconsciente, lá no fundo, está escondido esse padrão que o dinheiro tem uma conotação negativa. E aí ela quer se livrar disso aí. Exatamente. E todas essas citações que você fez são dentro do nível primário, né?
crenças Como eu falei aqui, né? É uma abordagem dentro do nível central ou fundamental, né? O antigo nível primário que a gente chamava dentro do Theta Healing. E assim, no Brasil, né, se nós formos voltar ao tempo, na época da escravidão, por exemplo, nós entramos num nível histórico, né? E que esse Sim, nível histórico se propaga, né? Um exemplo, um escravo, para ele conseguir se alimentar, ou se conseguir, para ele conseguir ter algum privilégio, do mínimo possível, ele tinha que dar o sangue. Ele tinha que fazer das tripas ao coração para poder ter algum resultado. E muitas pessoas, né, inconscientemente, trazem essa crença dentro de um coletivo na vida de hoje. E não conseguem se libertar ou não conseguem entender o porquê ela não consegue ter um retorno sem tanto sacrifício, sem tanto sofrimento. Porque ela associa o quê? Para merecer, eu tenho que sofrer. justamente. Então isso entra numa abordagem dentro do nível de crença histórico, né? Exatamente. Como eu falei, né? Nós estamos abordando aqui o nível, no meu caso, né? O nível fundamental central, que são crenças que são criadas desde a nossa gestação até o momento. Só que dentro do Theta Healing, nós trabalhamos com 4 níveis de crença, tá? Que é o nível genético, que a gente traz no nosso sistema de até 7 Ancestrais. gerações, isso. O nível histórico, que você acabou de citar aí, anterior a 7 gerações, e crenças do consciente coletivo, que são muito comuns para a gente aqui, tá? E a gente vive através dessas crenças do consciente coletivo, é impressionante. Tem inúmeras crenças aí que a gente traz sem saber. Como eu falei, a maior parte, se não forem todas as crenças bloqueadoras, elas estão no nosso subconsciente, então a gente nem sabe que está lá, elas estão bem escondidas. E crenças no nível de alma, o nível mais profundo, como eu chamo, que é um quarto nível, um nível que geralmente ele está enraizado em mais de 2 crenças, né? Uhum. Então ele é um nível mais profundo. Mas as crenças do nível histórico a gente traz e elas são muito presentes para nós aqui no Brasil, principalmente por uma questão de colonização, uma série um contexto, no Exploração. contexto da nossa exploração, exatamente. Então a gente traz isso no nosso sistema e buscar todos esses padrões bloqueadores e limpar esses padrões é uma verdadeira libertação, né? Nós que já passamos Exatamente. e estamos passando ainda por todo esse processo, a gente pode falar que é realmente uma libertação, né? E é o que o Theta Healing traz pra gente está falando de Theta Healing aqui, né? É o que o Theta Healing, é como eu falo. No início eu estava falando, né? Da questão do que o Theta Healing mostra pra gente, né? O Theta Healing, na verdade, antes dele nos trazer uma nova vida, ele nos traz uma nova perspectiva da vida. Nós começamos a olhar a vida de uma perspectiva diferente. Vocês lembram que no início da live eu falei, né, a questão de nós trazermos a responsabilidade para nós, enxergarmos ela e a corrigirmos, né? E quando nós fazemos isso, quando nós temos essa perspectiva, tudo se transforma. Parece mágica, mas é ciência. E as crenças podem ser implantadas não só verbalmente, como através de uma leitura, né, Wagner? Através de uma observação posso dizer, de caráter de uma pessoa, né, de ações, de gestos. Então, as crenças podem ser absorvidas em vários contextos diferentes, né? Com certeza. Na verdade, como eu falei também, né? As crenças, na verdade, nós trazemos do que nós ouvimos, do que nós vemos e do que nós sentimos. No caso das crianças, como a gente comentou, né? O que acontece? A criança, ela percebe muito mais no que ela vê do que no que ela ouve, né? Então Do que ela sente, né? as ações influenciam muito mais. E sendo assim, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com televisão. Televisão é um verdadeiro implantador de crenças, né? Implantador de Uma programas. fábrica de A crenças, né? fábrica de crenças. A televisão a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E dentro dessa perspectiva toda, Wagner, onde que, dentro desse ponto, não falo no seu ponto de vista, mas dentro do ponto de vista da técnica,
entra a sabotagem e a autossabotagem, para que as pessoas possam se atentar a isso. Sensacional. Na verdade, nós aqui falamos que as crenças são bloqueadoras ou que são negativas, né? Muita gente usa esse termo negativo. Como eu falei no Teta Healing, a gente procura usar bloqueadora. Exatamente. Porém, para o subconsciente, essa crença só está lá porque ela te serve positivamente para alguma coisa. Então, todas as vezes que você pensar em mexer nessa crença, o seu subconsciente vai te sabotar para que você continue nesse caminho. Então, realmente fazer esse trabalho, principalmente na fase inicial, nós temos que ter muita atenção na autossabotagem. E como eu falei anteriormente, o Herbert, todas as vezes que houver uma disputa entre o inconsciente e o inconsciente vai ganhar. Com certeza. Eu vou te trazer um exemplo clínico. Eu tive que... Maravilha. Uma senhora que desenvolveu uma patologia e a filha dela começou a trazer ela para se tratar. Né? Tudo certo, tá vindo bem, mas sempre tinha algum processo que bloqueava ela, que botava as dores e tudo mais. Resumindo, né, foi descoberto o quê? Que ela estava ficando doente porque possivelmente a filha estava de mudança e não queria que a filha se afastasse dela. E ela, sabendo que a doença deixaria a filha próxima, ela inconscientemente entrava dentro desse processo patológico. Olha que interessante. Então, assim, para as pessoas verem o quanto que uma crença serve, né, na vida de uma pessoa. Né, o quanto ela serve. Porque as pessoas não adoecem, né, não sofrem de algum mal, se aquele mal não servir para ela de alguma forma. Né? Tantas doenças, principalmente as doenças crônicas, que são as de mais difíceis curas, né? Tem processos muito profundos. Né? Processos muito profundos esses que, de alguma maneira, lhes servem de uma forma muito grande. Então, quando se muda essa perspectiva de ver a vida, de encarar a vida, até mesmo de senti-la, ela consegue se autocurar através de um mediador. No caso, seria um Theta Healer ou um terapeuta, né? Entre outras técnicas. Então, dentro dessa perspectiva, Wagner, como é que você consegue observar, né, uma visão mais elevada desse processo? Não, sensacional, Herbert. E eu vou trazer aqui um relato da presidente da Associação Médica de Doenças Psicossomáticas da seção de São Paulo. Ela fala que hoje, através de estudos, né, 100% das doenças são psicossomáticas, são criadas pela mente. 100%. 100%. Por isso, a importância das terapias integrativas e complementares, o qual o próprio nome já diz, complementar, para complementar qualquer que seja o tratamento, em especial da medicina convencional. É importantíssimo incluir a terapia integrativa em qualquer processo, em qualquer tratamento de saúde. Tá? Com certeza. E eu, partindo desse princípio, partindo dessa observação, um exemplo que eu dou. A doença só permanece na pessoa, e isso é dito também pela nova medicina germânica, né? Que só permanece porque existe um terreno propício ali para a doença permanecer. E muita gente pergunta, e nós vemos isso aí, né, Herbert, constantemente, né? Que quando a pessoa realmente ela se liberta desses padrões negativos, esses padrões bloqueadores, né? Que estão dando suporte e sustentando esse mal físico na pessoa, o problema simplesmente desaparece, parece mágica. E as pessoas às vezes não acreditam nisso, né? Só que o que acontece? É como eu falo, se você for na floresta amazônica, cortar todas as árvores da floresta amazônica e transformar lá num deserto, você não precisa convidar os animais de floresta para sair de lá. Eles simplesmente vão embora. Porque aquilo ali não é mais ambiente propício para eles viverem.
E você não precisa convidar animais de deserto para ir para lá, eles simplesmente vão. E isso é o que acontece na doença física. Quando você tira os padrões subconscientes que estão sustentando aquele mal físico no corpo, não existe terreno propício para o mal permanecer ali, ele simplesmente vai embora. Agora, lembra da crença da autoridade que eu trouxe aqui? Uhum. Então nós temos esse problema, porque determinados maus físicos, o médico vai falar para você que não tem cura, ou que vai demorar 100 anos para você curar, uma vida inteira, você vai ter que ficar tomando medicamento e tal. Ele está certo, está tudo certo, na verdade. Só que com uma equipe multidisciplinar, eu garanto para você que tudo tem solução. Tudo, todas as questões têm solução. E, na pior das hipóteses, vão andar mais rápido do que se fosse só com aquele tratamento ou com aquele acompanhamento isolado. Exatamente. E assim, não dá pra gente falar de crença sem falar de sentimento, que é um outro aspecto muito profundo, né, dentro do Theta Healing. E às vezes não, grande parte das crenças, elas são conduzidas e direcionadas por falta de sentimentos. Né? Sentimentos esses que podem ser de confiança, de discernimento, falta de discernimento, que é um sentimento também, né? E nessa forma de ver, como é que os sentimentos eles podem ser trabalhados e somados a uma crença limitante, crença não limitante, no caso, uma crença libertadora. Uhum. É muito interessante, né? Foi divulgado agora também uma coisa super interessante. Foi colocado, fizeram um estudo e colocaram nas crianças, né, um aparelho para gravar, e as crianças recebiam, até os 8 anos de idade, em média 100 mil nãos. Para cada 8 repreensões que a criança ouvia, ela recebia um elogio. Tá? Para cada repreensão que a criança recebia, ela recebia um elogio. E nesse mesmo estudo mostrou que para cada repreensão, para a gente mudar cada repreensão, a gente precisa de pelo menos 7 elogios. Ou seja, olha como a nossa mentalidade é construída de uma forma negativa. E o que a gente mais encontra, tá? Você falando em sentimentos, são inúmeros, né? Mas uma coisa clássica que praticamente todas as pessoas têm deficiência é autoestima. Tá? Isso aí está presente em quase todas as pessoas. Baixa autoestima. Eu acho que é o primeiro sentimento que nós devemos observar, tá? Com muita atenção e com muito carinho. E escreva o seu sucesso na vida em todas as áreas. Ele está intimamente ligado com a sua autoestima. Ou seja, você nunca terá sucesso maior do que a sua autoestima. Então, melhorar a autoestima é o primeiro passo para se ter sucesso em todas as áreas. Relacionais, profissionais, amorosas e qualquer outra área da vida. Então, a autoestima ela deve ser observada com muito carinho, com muita atenção. E o melhor é que a autoestima, como eu falei aqui no início, tá vendo? Ela foi criada como? Através de repreensão. Né? Repreensão ou elogio. Então isso é bom a gente saber que a autoestima não foi criada com pedra, com cimento, com concreto. Ela foi criada linguisticamente. Uhum. Né? Então, nós entendemos bem dentro do Theta Healing, né? O Theta Healing mesmo diz isso aí pra gente e nós sabemos disso na prática, que tudo que foi criado pode ser descriado. Então, se isso foi criado, ele pode ser descriado. E nós temos uma técnica dentro do Theta Healing, né, que é a instalação de sentimentos ou de downloads, que a gente faz isso aí de forma muito rápida, muito eficiente, muito precisa,
tem sido assim, nós temos tido resultados excepcionais. O Herbert mesmo sabe, você sabe muito bem disso aí, né, Herbert? Assim, Com certeza. é realmente um dos processos mais maravilhosos que a gente tem dentro do Theta Healing. Até o próprio material, né, do Theta Healing, no próprio livro, na apostila, o material diz lá, o que levaria anos para ser mudado, a gente muda em segundos. A gente altera em segundos, né? Até porque o tempo é atemporal, né? Dentro dessa linguagem científica, Justamente. né? E outra observação bem importante é que nós somos moldados de uma forma tão limitante que nem nos damos conta. Por exemplo, você já entra na escola já, o pensamento né, de grande parte das crianças, adolescentes é o quê? Passar de ano. É atingir o objetivo de passar de ano. Não tem algo maior do que aquilo. Não tem aquela ânsia de aprendizado, de conhecer mais, de saber mais. Porque o importante para ela é passar de ano para não ter uma repreensão em casa. Um exemplo. Entramos na faculdade com o objetivo de também terminar nosso curso e termos um bom emprego, e só. Né? Então, assim, acaba que a nossa moldagem é muito limitada para apenas um ou dois objetivos, né? Pouquíssimos objetivos, não trabalha um contexto amplo e geral, né? Então, acredito que a formação, né, principalmente das crianças, deveria ter um olhar mais singelo, né? Menos analítico e mais contemplativo, né? Tentando expor, né, a importância do conhecimento de uma forma global, geral. Não simplesmente de ter uma boa nota para entrar na faculdade para ter um bom emprego. Enfim, e resume a vida da pessoa a esse ponto, né? Aí vira Não, aquela vidinha tradicional. fantástica essa observação, Herbert, e entrar nesse aspecto da educação, né? Nós temos realmente um problema educacional muito grande, não só referente às escolas, mas referente à educação de uma forma geral. Nós somos educados para a competição. Nós não somos educados para a cooperação. E aí a nossa vida vira uma competição. E Boa noite, meu amigo. boa noite, grande Herbert. Tudo bem? O som tá legal? Tá ótimo. E o meu tá certinho? Tudo ótimo. Beleza. Vamos aí aguardar uns 2 minutinhos. Sim, 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 tranquilo. Chegar aí. Ainda iniciando. Isso. Lembrando que vai ficar salvo no IGTV, tá? A live. Para quem não tiver a oportunidade de Ótimo. estar assistindo agora, né? E Uhum. na nossa live, tá? As pessoas que estiverem online, se alguém tiver dúvida, pergunta, podem ficar à vontade para perguntar, tá? E nós iremos responder ao longo do processo.
Então vamos iniciar nosso bate-papo consciente com o convidado de hoje, o grande Wagner Schive, um dos mais renomados, Theta Healers, tanto de Goiás como do Brasil, que traz vários cursos, várias novidades, inéditos, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Wagner por ter aceitado esse convite e agradeço também a todos vocês que estão online conosco e posteriormente as pessoas que assistirão. Desculpa aí, Heber. Wagner, então vamos iniciar o nosso bate-papo consciente. Primeiramente, se apresentando, pode ficar à vontade. Muito boa noite, Herbert. E, primeiramente, gratidão pelo convite. Como todo mundo sabe, nós só participamos de lives às quais nós acreditamos. Nós acreditamos no trabalho, nós acreditamos em quem está conduzindo, né? Porque hoje nós vemos, em especial, nesse momento o qual nós atravessamos, né, dessa pandemia, onde esse instrumento, né, de comunicação, de informação, né, no formato de live virou moda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado até de onde a gente está entrando, né? E principalmente quem está do outro lado da tela também, o que e quem está assistindo. Porque é super interessante que hoje o assunto é justamente esse, né? Nós vamos falar um pouco de crenças, sobre crenças, né, padrões, e a live é um dos instrumentos criadores de crença. Então, se nós estivermos assistindo algo que de alguma forma não tenha um bom conteúdo, um conteúdo com qualidade, nós poderemos estar absorvendo crenças e crenças que não são positivas para nós nessa existência, né? E agora retomando aqui, para quem não me conhece, está vindo do canal, meu nome é Wagner Schive, eu sou instrutor do Theta Healing, né, que é uma técnica a qual o Herbert também é terapeuta e domina bem a técnica. E estamos aqui à disposição de todos vocês para levar, como eu falo, né, como eu falo já há um bom tempo, essa técnica foi tão transformadora na minha vida que virou um propósito de vida, que é levar da melhor e mais elevada maneira para o maior número de pessoas essa técnica e essa transformação. Justamente por isso que estamos aqui nessa noite de hoje. Isso, e bem lembrado você ter falado sobre essas questões, né, das lives, que às vezes não tem um fundamento, não tem uma qualidade. Nosso objetivo aqui do Espaço Vivo Consciente é exatamente esse, trazer informações com qualidades e fundamentos, né? Eu sempre busco, sim, carinhosamente, os convidados que estão participando, pessoas com alguma formação na área, né, que apresentam um trabalho bem interessante, bacana, para trazer, né, com qualidade essas informações que chegarão a centenas de pessoas. Porque assim, agora, às vezes tem 10, 20 visualizando, mas quando eu observo, depois de uma hora tem mais de 100 visualizações. Então, assim, a extensão é muito grande, né? E dessa maneira, nós vamos estar trazendo as perspectivas, né, que as crenças limitantes ou crenças bloqueadoras possam influenciar diretamente na nossa vida, tanto conscientemente, que é, né, uma taxa bem mínima, quanto subconsciente, né? Para iniciar a nossa conversa, só para as pessoas, né, terem um pouco de informação, o nosso consciente, a nossa mente consciente, ela gira em torno de 12% de um todo, enquanto o subconsciente, ela permeia 88% da nossa mente. Então, grande parte, para não dizer, né, que quase todas as informações estão todas registradas no nosso subconsciente. E aí, muitas das vezes, as pessoas começam uma diretriz, começam um propósito, né, um objetivo, e começa a dar errado.
aí quer entender o porquê, não consegue, mas eu faço tudo tão direitinho e por que está dando errado? E mal sabem elas que por trás disso tem uma crença. E é nessa abordagem que eu queria, Wagner, que você explicasse um pouquinho sobre como essas crenças podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente, né, na vida de uma pessoa. Muito, muito boa a sua colocação, Herbert, dessa disparidade que nós temos do nosso consciente com o nosso inconsciente, né? É uma coisa muito grande, é como eu falo, sempre que houver uma disputa entre o subconsciente e o subconsciente ganha, porque ele é muito maior, ele é muito mais forte, né? E as crenças, quando a gente fala em crença, né, como você muito bem colocou aí também, existem as crenças que usualmente são chamadas de crenças negativas, e nós, dentro do Theta Healing, nós usamos o termo crenças bloqueadas no raciocínio, sobre o subconsciente, sobre o consciente. Nós somos, a nossa vida, na verdade, ela é conduzida inconscientemente. Nós achamos que nós estamos no comando da nossa vida, mas a nossa vida, ela é conduzida inconscientemente. E através de que ela é conduzida? Através desses padrões, dessas crenças que nós carregamos. Eu faço uma analogia com um voo de avião, um voo intercontinental, onde são 11, 12 horas de voo, onde o piloto ele está no comando do avião ali por pouquíssimo tempo. Ele programa a decolagem e o destino, faz a decolagem, acompanha e depois ele vai só acompanhando os instrumentos. O piloto automático toma conta do avião e leva até o destino. E isso é o que acontece conosco. Os programas que nós carregamos no nosso subconsciente, que foram construídos em maior parte desde a nossa gestação até os dias de hoje, são os programas que vão conduzir a nossa vida. Por isso que a gente vai por esse rumo e não por esse, por isso que a gente escolhe determinado relacionamento e não escolhe outro. Então a nossa vida ela é comandada por esses padrões que a gente carrega no subconsciente. E quando a gente passa a entender, a compreender todo esse processo, tudo fica mais claro, tudo fica mais simples e a responsabilidade passa a ser nossa. E quando a responsabilidade passa a ser nossa, e às vezes é muito difícil assumir esse papel, tá? Por isso que muita gente até corre disso aí, mas quando nós assumimos esse papel e trazemos a responsabilidade até nós, a vida se transforma. Porque aí tudo depende de nós, não depende do outro, não depende do governo, não depende da situação, não depende de pandemia, não depende de nada, depende de nós. Exatamente. E sim, para ficar mais claro para as pessoas, os programas eles podem ser intitulados como? As pessoas podem entender de uma forma mais simples. Os programas, eu vou trabalhar aqui, eu vou abordar aqui, Herbert, se você me permite, se você quiser aprofundar mais, tá? Fique à vontade, você tem um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande, não só no Theta Healing, mas em outras técnicas que também vão por esse rumo. Se você quiser aprofundar mais, eu vou abordar aqui as crenças que nós chamamos dentro do Theta Healing de crença no nível central ou fundamental, que, como eu falei anteriormente, são as crenças que nós absorvemos e as internalizamos da nossa gestação até os dias de hoje. Então, dentro do ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe, nós já começamos a absorver crenças. Então, tudo que é ouvido, que é visto, que é sentido pela mãe, em especial, nós absorvemos e vamos transformando aquilo em um padrão. Por isso que no trabalho nosso a gente encontra muitas questões que foram criadas na gestação, né? A gente tem técnicas que a gente consegue chegar até esse ponto.
né? E no decorrer da vida, nós também vamos absorvendo as crenças que vão entrando no nosso subconsciente e transformando em padrões. E geralmente, a maioria das nossas crenças bloqueadoras são construídas na nossa infância. Por que que elas são construídas na nossa infância? Porque quando nós somos crianças, e agora vocês vão entender bem isso aí, e é uma coisa que muita gente fala, né? A gente ouve falar muito, né? Ah, a crença, a pessoa constrói a sua identidade desde a infância e tal, mas pouca gente vai falar o que eu vou falar agora. Quando nós somos crianças, e eu quero que vocês parem para fazer uma breve reflexão sobre isso, nós não temos filtro. Nós não temos discernimento do que é uma brincadeira, do que é uma metáfora, do que é algo sério. E tudo que coloca pra gente, tudo que é falado, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, entra no nosso subconsciente sem filtro, a partir do discernimento que nós temos quando criança, ou seja, nenhum. Então ele entra, fica lá, ele é guardado, ele é fechado e às vezes está conduzindo a nossa vida agora sem saber. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muito comum, tá? E eu tenho certeza que algumas pessoas que estiverem vendo essa live aqui vão se sentir nesse papel, né? Tem pessoas que têm dívida como condição de vida. Tem pessoas que têm dívida como condição de vida. É incrível. A pessoa tem uma determinada renda. Daqui a alguns meses ela triplica, quadriplica essa renda. Após alguns meses ela vai estar devendo de novo. Ela continua devendo. Por quê? Porque problema financeiro não se resolve com dinheiro. Se resolve com mudança de programação mental. Tá? Mudança de programação mental. Se a pessoa não mudar a programação mental, ela pode receber uma fortuna agora, que logo ela vai estar pior do que está. Foi feita uma pesquisa na Universidade da Flórida, dos Estados Unidos. Eles estudaram durante 10 anos os 20 maiores ganhadores da loteria de lá, que é a maior dos Estados Unidos. E sabe qual foi o resultado? Depois de 10 anos, das 20 pessoas que eles estudaram, 18 estavam mais pobres do que antes. Por quê? Porque os padrões que elas carregam no subconsciente não eram um padrão de prosperidade. Então, se você não mudar o padrão, não adianta você dar dinheiro para a pessoa. Estou dando um exemplo aqui, clássico. Então, vamos lá, retomando a crença. De onde vem essas crenças? Vamos para a crença clássica aqui. Primeiro, nós temos que entender. Crenças bloqueadoras. Existem duas principais formas dessas crenças serem absorvidas e internalizadas por nós. As crenças bloqueadoras. A primeira é por uma situação traumática. Nós temos uma situação traumática, aquilo entra, o subconsciente fecha, guarda e a gente carrega aquilo lá o resto da vida, às vezes sem saber. Porque pelo mecanismo de defesa ele esconde aquilo lá e a gente nem lembra às vezes. Primeira. Segunda e mais comum, por repetição. Vão se repetindo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, aquilo lá entra na sua cabeça e vira um padrão sem você saber também. As crenças bloqueadoras, em sua maior parte, são inconscientes, então a gente nem sabe que carrega. Só que o que acontece? Nós temos um outro fator que eu trago também, talvez vocês não tenham ouvido isso ainda, tá? Porque não é usual, ainda não é trazido isso aí, foi uma coisa que a gente, a partir do estudo que a gente fez agora, a gente acrescentou isso aí também nesse processo de criação das crenças, existe a questão da autoridade. O que quer dizer autoridade? Se a pessoa vai no médico hoje, por exemplo, o médico está lá de branco, é um médico, é uma autoridade, com certeza, a pessoa tem a figura de autoridade. Se ela prescrever um veneno para você, você vai lá, compra o veneno e toma. Você não quer nem ler a bula, nem ver, você não quer nem saber o que aquilo lá serve. Ele prescreveu, você vai lá e fala.
Quando nós somos crianças, onde eu falei anteriormente, que é onde nós temos a maior facilidade de absorção dessas crenças, quem é a maior autoridade para nós? Ou quem são, né? Os nossos pais. Então, com o maior amor do mundo, repito, com o maior amor do mundo, eles tentam nos auxiliar, só que sem saber eles estão colocando crenças bloqueadoras no nosso subconsciente. Tá? Por quê? Vou voltar aqui, ó. Para ser médico, uma pessoa precisa fazer medicina, ter o CRM. Para ser advogado, precisa fazer direito. Para ser professor de educação física, tem que fazer a faculdade. Para ser terapeuta, tem que estudar. Para ser pai e mãe, o que precisa? Só copular, só fazer relação sexual. Então não tem uma preparação, não tem. Então não é maldade, muito pelo contrário, é com todo amor. Tem uma coisa muito simples aqui, muito interessante, Herbert, e que vai servir para todos nós, porque eu acho que todos nós já passamos por isso. Nós acabamos de falar de dinheiro, então eu vou pegar o gancho para chegar nessa crença, nesse padrão. Olha que interessante. Quando uma criança chega e pega no dinheiro, o que você fala para ela? Vai lavar a mão, menino, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Como é que ela absorve? Ela não tem discernimento, aquilo lá entra, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. E o mais interessante é que os pais, né? Nós, né? Todos nós, quem nunca falou isso aí para alguém, né? Nós falamos isso aí do dinheiro, de uma nota de dinheiro, mas quando a criança pega numa maçaneta da porta, que às vezes está 1000 vezes mais contaminada do que uma nota, você não fala para ela, vai lavar a mão que essa maçaneta é suja. Entende? Então, aí ela pega uma conotação inconsciente negativa sobre o dinheiro. E aí, lá na frente, ela não consegue se dar bem na vida, ela começa um negócio, a hora que começa a dar certo e dar retorno financeiro, ela estoura, acontece uma tragédia, ela se auto-sabota, ela vai à falência e não sabe por quê. Porque no subconsciente, lá no fundo, está escondido esse padrão que o dinheiro tem uma conotação negativa. E aí ela quer se livrar disso aí. Exatamente. E todas essas citações que você fez são dentro do nível primário, né? Como eu falei aqui, né? É uma abordagem dentro do nível central ou fundamental, né? O antigo nível primário que a gente chamava dentro do Theta Healing. E assim, no Brasil, né? Se nós formos voltar ao tempo, na época da escravidão, por exemplo, nós entramos num nível histórico, né? Sim. O nível histórico se propaga, né? Um exemplo, um escravo, para ele conseguir se alimentar, ou para ele conseguir ter algum privilégio, do mínimo possível, ele tinha que dar o sangue, ele tinha que fazer das tripas ao coração para poder ter algum resultado. E muitas pessoas, né, inconscientemente, trazem essa crença dentro de um coletivo na vida de hoje. E não consegue se libertar ou não consegue entender o porquê ela não consegue ter um retorno sem tanto sacrifício, sem tanto sofrimento. Porque ela associa o quê? Para merecer, eu tenho que sofrer. Justamente. Então isso entra numa abordagem dentro do nível de crença histórico, né? Exatamente. Como eu falei, né? Nós estamos abordando aqui o nível, no meu caso, né? O nível fundamental central, que são crenças que são criadas desde a nossa gestação até o momento. Só que dentro do Theta Healing, nós trabalhamos com 4 níveis de crença, tá? Que é o nível genético, que a gente traz no nosso sistema de até 7 gerações. Isso. O nível histórico, que você acabou de citar aí, anterior a 7 gerações. E crenças do consciente coletivo, que são muito comuns para a gente aqui. Tá? E a gente vive através dessas crenças do consciente coletivo, é impressionante. Tem inúmeras crenças aí que a gente traz sem saber. Como eu falei, a maior parte, se não forem todas as crenças bloqueadoras, elas estão no nosso subconsciente, então a gente nem sabe que está lá, elas estão bem escondidas. E crenças no nível de alma, o nível mais profundo, como eu chamo, que é um quarto nível, um nível que geralmente ele está enraizado em mais de 2 crenças, né?
Então, ele é um nível mais profundo. Mas as crenças do nível histórico a gente traz e elas são muito presentes para nós aqui no Brasil. Principalmente por uma questão de colonização, uma série um contexto nossa exploração, exatamente. Então, a gente traz isso no nosso sistema. E buscar todos esses padrões bloqueadores e limpar esses padrões é uma verdadeira libertação, né? Nós que já passamos e estamos passando ainda por todo esse processo, a gente pode falar que é realmente uma libertação, né? E é o que o Theta Healing traz pra gente está falando de Theta Healing aqui, né? É o que o Theta Healing, é como eu falo. No início eu estava falando, né? Da questão do que o Theta Healing mostra pra gente, né? O Theta Healing, na verdade, antes dele nos trazer uma nova vida, ele nos traz uma nova perspectiva da vida. Nós começamos a olhar a vida de uma perspectiva diferente. Vocês lembram que no início da live eu falei, né, a questão de nós trazermos a responsabilidade para nós, enxergarmos ela e a corrigirmos, né? E quando nós fazemos isso, quando nós temos essa perspectiva, tudo se transforma. Parece mágica, mas é ciência. E as crenças podem ser implantadas não só verbalmente, como através de uma leitura, né, Wagner? Através de uma observação posso dizer, de caráter de uma pessoa, né, de ações, de gestos. Então, as crenças podem ser absorvidas em vários contextos diferentes, né? Com certeza. Na verdade, como eu falei também, né? As crenças, na verdade, nós trazemos do que nós ouvimos, do que nós vemos e do que nós sentimos. No caso das crianças, como a gente comentou, né? O que acontece? A criança, ela percebe muito mais no que ela vê do que no que ela ouve, né? Então, as ações influenciam muito mais. E, sendo assim, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com televisão. Televisão é um verdadeiro implantador de crenças, né? Implantador de programas. Fábrica de crenças. A fábrica de crenças. A televisão a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E dentro dessa perspectiva toda, Wagner, onde que, dentro desse ponto, não falo no seu ponto de vista, mas dentro do ponto de vista da técnica, entra a sabotagem e a autossabotagem? Para que as pessoas possam se atentar a isso. Sensacional. Na verdade, nós aqui falamos que as crenças são bloqueadoras ou que são negativas, né? Muita gente usa esse termo negativo. Como eu falei no Theta Healing, a gente procura usar bloqueadora. Exatamente. Porém, para o subconsciente, essa crença só está lá porque ela te serve positivamente para alguma coisa. Então, todas as vezes que você pensar em mexer nessa crença, o seu subconsciente vai te sabotar para que você continue nesse caminho. Então, realmente fazer esse trabalho, principalmente na fase inicial, nós temos que ter muita atenção na autossabotagem. E como eu falei anteriormente, o Herbert, todas as vezes que houver uma disputa entre o inconsciente e o inconsciente vai ganhar. Com certeza. Eu vou te trazer um exemplo clínico que eu tive aqui. Né? Maravilha. Uma senhora que desenvolveu uma patologia e a filha dela começou a trazer ela para se tratar. Né? Tudo certo, tá vindo bem, mas sempre tinha algum processo que bloqueava ela, que botava as dores e tudo mais. Resumindo, né, foi descoberto o quê? Que ela estava ficando doente porque possivelmente a filha estava de mudança e não queria que a filha se afastasse dela. E ela, sabendo que a doença deixaria a filha próxima, ela inconscientemente entrava dentro desse processo patológico. Olha que interessante. Então, assim, para as pessoas verem o quanto que uma crença serve, né, na vida de uma pessoa, né, o quanto ela serve. Porque as pessoas não adoecem, né, não sofrem de algum mal, se aquele mal não servir para ela de alguma forma. Né. Tantas doenças, principalmente as doenças crônicas, que são as mais difíceis curas, né,
tem processos muito profundos, né? Processos muito profundos esses que, de alguma maneira, lhes servem de uma forma muito grande. Então, quando se muda essa perspectiva de ver a vida, de encarar a vida, até mesmo de senti-la, ela consegue se autocurar através de um mediador. Né? No caso, seria um Theta Healer ou um terapeuta, né? Entre outras técnicas. Então, dentro dessa perspectiva, Wagner, como é que você consegue observar, né, uma visão mais elevada desse processo? Não, sensacional, Herbert. E eu vou trazer aqui um relato da presidente da Associação Médica de Doenças Psicossomáticas da seção de São Paulo. Ela fala que hoje, através de estudos, né, 100% das doenças são psicossomáticas, são criadas pela mente. 100%. 100%. Por isso, a importância das terapias integrativas e complementares, o qual o próprio nome já diz, complementar, para complementar qualquer que seja o tratamento, em especial da medicina convencional. É importantíssimo incluir a terapia integrativa em qualquer processo, em qualquer tratamento de saúde. Tá? Com certeza. E eu, partindo desse princípio, partindo dessa observação, um exemplo que eu dou. A doença só permanece na pessoa, e isso é dito também pela nova medicina germânica, né? Que só permanece porque existe um terreno propício ali para a doença permanecer. E muita gente pergunta, e nós vemos isso aí, né, Herbert, constantemente, né? Que quando a pessoa realmente ela se liberta desses padrões negativos, esses padrões bloqueadores, né? Que estão dando suporte e sustentando esse mal físico na pessoa, o problema simplesmente desaparece, parece mágica. E as pessoas às vezes não acreditam nisso, né? Só que o que acontece? É como eu falo, se você for na floresta amazônica, cortar todas as árvores da floresta amazônica e transformar lá num deserto, você não precisa convidar os animais de floresta para sair de lá. Eles simplesmente vão embora. Porque aquilo ali não é mais ambiente propício para eles viverem. E você não precisa convidar animais de deserto para ir para lá. Eles simplesmente vão. E isso é o que acontece na doença física. Quando você tira os padrões subconscientes que estão sustentando aquele mal físico no corpo, não existe terreno propício para o mal permanecer ali. Ele simplesmente vai embora. Agora, lembra da crença da autoridade que eu trouxe aqui? Então nós temos esse problema, porque determinados maus físicos, o médico vai falar para você que não tem cura, ou que vai demorar 100 anos para você curar, uma vida inteira, você vai ter que ficar tomando medicamento e tal. Ele está certo, está tudo certo, na verdade. Só que com uma equipe multidisciplinar, eu garanto para você que tudo tem solução. Tudo, todas as questões têm solução. E, na pior das hipóteses, vão andar mais rápido do que se fosse só com aquele tratamento ou com aquele acompanhamento isolado. Exatamente. E assim, não dá pra gente falar de crença sem falar de sentimento, que é um outro aspecto muito profundo, né, dentro do Theta Healing. E às vezes não, grande parte das crenças, elas são conduzidas e direcionadas por falta de sentimentos. Né? Sentimentos esses que podem ser de confiança, de discernimento, falta de discernimento, que é um sentimento também, né? E nessa forma de ver, como é que os sentimentos eles podem ser trabalhados e somados a uma crença limitante, crença não limitante, no caso, uma crença libertadora. É muito interessante, né? Foi divulgado agora também uma coisa super interessante. Foi colocado, fizeram um estudo e colocaram nas crianças, né, um aparelho para gravar, e as crianças recebiam, até os 8 anos de idade, em média 100 mil nãos. Para cada 8 repreensões que a criança ouvia, ela recebia um elogio.
tá? Para cada repreensão que a criança recebia, ela recebia um elogio. E nesse mesmo estudo mostrou que para cada repreensão, para a gente mudar cada repreensão, a gente precisa de pelo menos 7 elogios. Ou seja, olha como a nossa mentalidade é construída de uma forma negativa. E o que a gente mais encontra, tá? Você falando em sentimentos, são inúmeros, né? Mas uma coisa clássica que praticamente todas as pessoas têm deficiência é autoestima. Tá? Isso aí está presente em quase todas as pessoas. Baixa autoestima. Eu acho que é o primeiro sentimento que nós devemos observar, tá? Com muita atenção e com muito carinho. E escreva o seu sucesso na vida em todas as áreas. Ele está intimamente ligado com a sua autoestima. Ou seja, você nunca terá sucesso maior do que a sua autoestima. Então, melhorar a autoestima é o primeiro passo para se ter sucesso em todas as áreas. Relacionais, profissionais, amorosas e qualquer outra área da vida. Então, a autoestima ela deve ser observada com muito carinho, com muita atenção. E o melhor é que a autoestima, como eu falei aqui no início, tá vendo? Ela foi criada como? Através de repreensão. Né? Repreensão ou elogio. Então, isso é bom a gente saber que a autoestima não foi criada com pedra, com cimento, com concreto. Ela foi criada linguisticamente. Né? Então, nós entendemos bem dentro do Theta Healing, né? O Theta Healing mesmo diz isso aí pra gente e nós sabemos disso na prática, que tudo que foi criado pode ser descriado. Então, se isso foi criado, ele pode ser descriado. E nós temos uma técnica dentro do Theta Healing, né, que é a instalação de sentimentos ou de downloads, que a gente faz isso aí de forma muito rápida, muito eficiente, muito precisa. Tem sido assim, nós temos tido resultados excepcionais. O Herbert mesmo sabe, você sabe muito bem disso aí, né, Herbert? Assim, é realmente um dos processos mais maravilhosos que a gente tem dentro do Theta Healing. Até o próprio material, né, do Theta Healing, no próprio livro, na apostila material, diz lá, o que levaria anos para ser mudado, a gente muda em segundos. A gente altera em segundos, né? Até porque o tempo é atemporal, né? Dentro dessa linguagem. Justamente. E outra observação bem importante é que nós somos moldados de uma forma tão limitante que nem nos damos conta. Por exemplo, você já entra na escola já, o pensamento de grande parte das crianças, adolescentes é o quê? Passar de ano. É atingir o objetivo de passar de ano. Não tem algo maior do que aquilo. Não tem aquela ânsia de aprendizado, de conhecer mais, de saber mais. Porque o importante para ela é passar de ano para não ter uma repreensão em casa. Um exemplo. Entramos na faculdade com o objetivo de também terminar nosso curso e termos um bom emprego, e só. Né? Então, assim, acaba que a nossa moldagem é muito limitada para apenas um ou dois objetivos, né? Pouquíssimos objetivos. Não trabalha um contexto amplo e geral, né? Então, acredito que a formação, principalmente das crianças, deveria ter um olhar mais singelo, né? Menos analítico e mais contemplativo, né? Tentando expor, né, a importância do conhecimento de uma forma global, geral. Não simplesmente de ter uma boa nota para entrar na faculdade para ter um bom emprego. Enfim, e resume a vida da pessoa a esse ponto, né? Vira aquela vidinha tradicional. Fantástica essa observação, Herbert, entrar nesse aspecto da educação, né? Nós temos realmente um problema educacional muito grande, não só referente às escolas, mas referente à educação de uma forma geral. Nós somos educados para competição.
Nós não somos educados para a cooperação. E aí a nossa vida vira uma competição. E isso, na verdade, nos atrapalha em todos os sentidos. O que nós vemos de relacionamento que não está fluindo, que não está dando certo, e nós vamos observar, inconscientemente, está havendo ali uma competição, são vários, são inúmeros. Então, assim, nós somos... Esse é um grande problema, é o que eu chamo de 2 Cs, competição e cooperação. Quando a gente consegue deixar esse C da competição um pouco de lado e foca mais no C da cooperação, a nossa vida se transforma. E foi o que aconteceu, eu posso falar isso aqui, por isso que eu achei muito interessante você entrar nesse tema, Herbert, porque foi o que mais me encantou quando eu tive essa transição para esse universo em especial do Theta Healing, né, que é o que nós estamos falando aqui. Que eu vi uma área, eu vi um universo onde se pregava e onde havia essa cooperação, né? É tão interessante que eu posso falar aqui agora, né, ao vivo, até para te colocar aí numa saia justa, né, no bom sentido. O que eu estava te falando aí semana passada? Eu tô aqui pegando o seu pé para que você faça o curso de instrutor também, vai ser um excelente instrutor. E eu não vejo você como um concorrente, eu vejo você como um propagador dessa técnica, que vai auxiliar essa técnica a crescer ainda mais, entende? E em outras áreas nós não vemos isso. A gente que veio de uma área semelhante também, a gente pode até comentar isso aqui, nós viemos da mesma área, né, da área esportiva, né, onde realmente era competição. 24 horas por dia, a gente competia até com a sombra nossa. Então é outro mundo, é outra vida, é outra realidade, né, é outra, como eu falei anteriormente, é outra perspectiva e a vida se torna outra vida, né? É outra situação. E para deixar claro, não que não seja necessário. Não que não seja necessário e não que eu não tenha gratidão por tudo isso aí, porque foi muito importante, porque me mostrou. Com certeza eu não estaria aqui falando o que eu estou falando com tanta autoridade se eu não tivesse vivido tudo isso. Realmente vivido. Não só aprendido através de livros, né? Mas eu vivi realmente. Exatamente. E uma outra questão aí que a gente vê, né, ou ouve falar muito nas pessoas, é a questão dos padrões repetitivos. Ah, mas isso sempre acontece comigo, isso sempre dá errado comigo, por que eu não consigo modificar? Por que eu não consigo sair desse processo? Eu nunca consigo achar uma direção, né? É um ciclo, né, repetitivo demais, que só muda, né, o local ou a forma que ele é implementado. Mas é algo que está sempre corriqueiro, né? Antes disso aí, é só agradecer aí todo mundo que está nos acompanhando na live, né? Eu estou vendo aqui os comentários e tal. Às vezes não dá para a gente comentar, eu estou sozinho aqui, tá? Mas a gente está acompanhando todo mundo aí. Muito obrigado mesmo, gratidão de coração, tá, gente? O que acontece? Os padrões repetitivos, né? A gente entende dentro do Theta Healing que tudo que acontece na nossa vida, principalmente o que a gente, a princípio, não acha tão positivo, na verdade está nos mostrando algo lá atrás que precisa ser resolvido. Então é muito interessante, inclusive agora eu acabei, antes da live aqui, eu estava atendendo uma pessoa e foi muito interessante, porque ela estava numa situação onde ela estava passando por um processo e esse processo estava ficando cada vez mais grave e ela chegou ao ponto agora de estar assim, realmente num ponto quase fazendo uma besteira, né? E nós fomos trabalhar e nós vimos que isso aí vinha acompanhando ela por praticamente toda a vida dela. E o que tinha que ser resolvido era lá atrás. Então o que a gente entende? Que o nosso inconsciente vai mostrando pra gente. Olha, eu tô te dando isso aqui para você ver que você tem coisa para resolver lá atrás. Aí você não vê e continua. Aí vem outra coisa lá na frente. Tem coisa lá atrás para resolver. Você passa por cima daquilo e continua. Não resolve o que tem para resolver. Aí ele pega e fala, mas eu tô mandando tanta coisa para essa pessoa e ela não acorda, então vou mandar uma coisa maior agora para ver. Então por isso que os problemas vão se agravando com o tempo.
Então, sempre é bom não, é necessário nós darmos uma parada e olharmos para trás. Todos nós temos coisas para trás para resolver. E Resolver. quando a gente resolve, é o exemplo que eu dou, gente. É como se nós estivéssemos andando na vida com uma mochila cheia de pedras, tá? As pedras estão dentro da mochila, nas nossas costas, e nós não as vemos. Essas são as crenças bloqueadoras que nós carregamos no nosso subconsciente. Conforme nós vamos encontrando, detectando essas crenças bloqueadoras, vamos retirando-as e as substituindo por crenças libertadoras, é como se nós abríssemos a mochila, pegássemos uma pedra e jogássemos fora. A vida vai ficando mais leve, nós vamos ficando mais leve, tudo flui com mais naturalidade, com mais leveza. Então é mais ou menos isso. Então é como eu falo, é um processo. O processo terapêutico, o próprio nome já diz, é um processo. Então nós vamos resolvendo uma coisa aqui, resolvendo. E quanto mais pedras nós vamos tirando, melhor, mais leve vai ficando a vida. Até chegar ao ponto de nós flutuarmos, né? Tudo vai acontecendo com naturalidade, com velocidade, com positividade. E eu acredito assim, que o intuito dessas terapias é trazer, né, para a consciência da pessoa uma perspectiva mais elevada. Porque tem pessoas que vai removendo a pedra de cá e colocando outra de cá. Tira de cá e coloca de cá. Que já entra Perfeito. no contexto da sabotagem. Então, assim, para ser bem efetivo, tem que ter uma perspectiva, né, a nível bem maior do que ela vinha trazendo até aquele momento. Porque sem essa perspectiva, você pode resolver aquele processo, aquele probleminha daquele momento. Mas irão surgir outros e outros, e cada vez maiores com a necessidade muito mais forte. É isso? Justamente, Herbert. Fantástico. É isso aí. É como a gente até tem um termo que a gente utiliza muito dentro do Theta Healing, né, que é trazer a luz da consciência, né? É justamente trazer lá do fundo, lá do seu inconsciente, lá do fundo, trazer para a luz da consciência. É justamente isso. E aí a pessoa vai observando as coisas cada vez mais de uma forma mais elevada, como você mesmo falou, né? Outra coisa interessante que a gente trabalha no Theta Healing, como eu estava citando um exemplo, né, anterior, nós vamos, na verdade, buscar o que a gente chama dentro do Theta Healing de crença raiz ou crença base, que é onde originou esse problema. Porque se nós trabalhamos no contexto que a pessoa trouxe, sem aprofundarmos e irmos lá onde surgiu, nós estamos trabalhando na superficialidade. E isso não resolve de uma forma efetiva. Tá? É como eu falo, é como se você estiver no seu jardim ou na sua plantação, se nascer uma erva daninha. Se você for lá e cortar só as folhas dela, ela vai crescer de novo ali, às vezes até mais forte. Porque você podou ela, ela vai crescer mais forte ainda, né? Agora, se você for lá na raiz, arrancar ela com raiz e tudo, aí ela não cresce mais. Então, o trabalho do Theta Healing, quem fez curso comigo sabe a frase que eu mais utilizo dentro do curso, né? Theta Healer não pode ter preguiça. Ele tem que ir, ele tem que cavar, ele tem que ir até o fim. Justamente. Até porque, né, às vezes, quando trabalhamos em cima dessas crenças e não aprofundamos o suficiente, é como se nós podássemos os galhos da árvore e a árvore mantesse íntegra, né? Exatamente, justamente. É o que a gente fala, né? A gente tem um termo também, né, do Theta Healing, que é chamar de band-aid, né? Como se colocasse um band-aidzinho ali na ferida e mandasse a pessoa embora. Ela vai tirar esse band-aid, vai cair depois de um tempo e a ferida vai estar até pior, porque às vezes está infeccionada, está com algum problema, vai estar até pior. Então, o trabalho ele tem que ser realmente muito cuidadoso e ele tem que se aprofundar até onde deve ir. Para as pessoas que são leigas nesse assunto ou que estão ouvindo falar pela primeira vez sobre o Theta Healing, deve se imaginar, mas de que forma que esse processo acontece? Né? Como é que você consegue explicar em palavras, né, mais simples para que as pessoas possam entender de que forma que o processo do Theta Healing acontece? Olha, por mais que nós
expliquemos Entendemos, aqui, né? é muito mais do que vocês possam imaginar. É até uma coisa interessante, todas as pessoas que fazem o curso, isso é 100%. Estou falando aqui porque é 100%. Todas as pessoas que saem do curso, elas falam, nossa, foi muito mais do que eu imaginava. Então é muito mais. Mas falando de uma forma mais simples, nós temos uma técnica, tá? O terapeuta tem uma técnica onde ele abaixa suas ondas cerebrais até chegar às ondas teta, as ondas cerebrais teta, que são as ondas mais baixas, e com isso ele consegue acessar junto com a pessoa de forma consciente, tá? Ele consegue acessar essas crenças mais profundas. E dentro disso, nós temos uma técnica, que são algumas perguntas, algumas palavras-chave, que está dentro de uma técnica do Theta Healing chamada digging, que na tradução do inglês é cavar, cavando, né? E é onde a gente vai cavando para chegar até a raiz do problema, até onde surgiu o determinado problema, que em grande parte das vezes não tem nada a ver com o que está sendo mostrado na superfície. Isso Para é que é não o mais falar que interessante. 99%, né, das Não vezes, né? justamente, Por exatamente. quê? Justamente por esse processo. O subconsciente está tentando proteger, né, uma falsa ideologia, talvez. Herbert, você usou uma palavra super interessante. Em grande parte, se não forem todas, tá? As crenças bloqueadoras, elas estão nos protegendo de alguma forma, tá? Muito interessante. Vou citar um exemplo para vocês aqui de um trabalho que foi feito, tá? Muito bonito e que nós tivemos assim um resultado maravilhoso. Hoje eu trabalho numa clínica que é especializada em emagrecimento e é uma clínica onde trabalha exclusivamente com saúde alternativa, é uma das referências do Brasil, tá? Ela é coordenada pela doutora Ana Gabriela Barros, que é especialista em medicina ortomolecular. Então é um trabalho simplesmente maravilhoso. E eu tenho a honra de estar trabalhando junto com essa equipe nesse trabalho. E em um dos casos, nós tínhamos uma pessoa que ela fazia o processo de emagrecimento e ela conseguia resultado quando ela ia chegando próximo do objetivo dela, ela desandava. Ou seja, ela se auto-sabotava. Arrumava alguma coisa, ficava doente, viajava, morria alguém, tinha alguma situação, algum transtorno na família, alguma coisa acontecia e ela retornava para o peso dela. Era impressionante. E a gente foi trabalhar, a gente foi fazer o trabalho dentro do Theta Healing e nós detectamos, para você ver, como eu falei para você, o Herbert, para vocês, né, para todos que estão aí conosco nos acompanhando. Quando nós, principalmente na infância, as crenças, em especial as crenças que vêm através de trauma, de situações traumáticas, elas são absorvidas pelo subconsciente e o nosso cérebro tem um mecanismo de defesa para nos proteger. Ele pega essa crença, esconde ela e não deixa a gente acessar. Mas ela está lá. Tá? Ela permanece lá. E como a gente conversou aqui, as crenças do nosso subconsciente são as que conduzem a nossa vida. E o que acontece? Ela era uma mulher solteira, tá? Não tinha muita dificuldade com relacionamento amoroso, tá? E o que a gente detectou? Como a gente não vai citar nome, não tem como identificar, então a gente pode contar o caso. A gente jamais, isso é uma questão ética nossa, a gente jamais expõe, né? Ninguém. Isso em qualquer situação. Nós descobrimos que essa pessoa tinha sido abusada sexualmente na infância. E aquilo foi uma situação traumática, tá? E aquilo entrou no subconsciente dela. E o subconsciente dela, como proteção, que foi o que você falou, entendia que se ela fosse obesa, ela ia afastar os homens. Ela entendia que o homem era uma ameaça para ela, e ela, sendo obesa, ela ia afastar os homens.
Então, sempre que ela ia emagrecendo e chegando no ponto desejado, era como se ligasse um sinal de alerta no subconsciente. Olha, volta para o seu peso, senão você vai atrair homem. E aí ligava ao abuso e a toda aquela questão. Resolvido, foi uma situação até que me emociona, porque a gente ainda tem contato com essa pessoa, até me emociona, essa pessoa conseguiu ficar na forma que ela desejava e hoje tem um relacionamento, segundo ela, maravilhoso com um companheiro. Então, assim, olha a transformação que a pessoa teve em um clique, em uma coisinha, entre aspas, que estava lá, e olha a vida que essa pessoa teria pela frente se ela não tivesse descoberto isso aí, removido e substituído. E sem falar que poderia fazer qualquer tratamento que nada iria resolver, né, Wagner? Exatamente, porque ela ia arrumar um jeito de... Enquanto não Exatamente. tomasse a consciência do que estava acontecendo, Na não ia resolver. verdade, o Herbert, nesse caso, corria-se até um risco maior. Por quê? Porque ela estava realmente com um tratamento, com um acompanhamento excepcional, que traz resultados excepcionais, que trazem resultados excepcionais. Só que o que acontece? Como ela estava se auto-sabotando, corria o risco até dela trazer uma doença grave para ela abandonar Abandonar de vez. abandonar o tratamento, abandonar o processo que ela estava fazendo para o emagrecimento. Então, isso é um risco muito grande, porque, como eu falei, o subconsciente nosso, tudo que ele está fazendo para nós, ele entende que é positivo, ele entende que aquilo ali está servindo para a gente. Olha o tanto que é interessante. Ele estava, na verdade, para o subconsciente, da forma dele, na melhor das intenções, ele estava protegendo ela. Mas quem falou que ela precisa dessa proteção? Exatamente. E você, como educador físico, se a gente for olhar para o lado fisiológico, as pessoas verem o quanto isso tem ligação e é verídico, né? A gordura do nosso corpo serve de quê? Proteção. Proteção, sim. Sim. Isolante térmico, Sim. proteção dos órgãos, dos músculos. Sim. Então, as pessoas verem que o quanto isso, né, quando a gente interrelaciona, tem uma ligação muito grande. Total. Isso é visto não só na fisiologia, se for pegar práticas milenares como a acupuntura, cada órgão, quando ele sofre alguma disfunção, é referente a algum processo, tanto energético quanto de sentimento. Tristeza relaciona com o pulmão, preocupação com o estômago, né? Raiva, estresse com o fígado. Fantástico. Se a gente pegar, fazer uma leitura, uma abordagem sobre esses processos, vão ver que se relacionam perfeitamente. E é algo tão novo, igual hoje eu estava pensando, as terapias é algo tão antigo, mas que foi preciso uma nova consciência para poder resgatar elas, né? É muito antigo, mas foi necessária uma nova consciência para que elas pudessem ser implementadas nos dias de hoje. Sem dúvida. Sem dúvida. Então é algo antigo que precisou de um upgrade, né? Melhor dizendo assim, da consciência para que elas pudessem estar retornando, né, a essa essência. Não, e olha que interessante isso aí que você colocou, Heber. São técnicas, né? Tão antigas, porém tão atuais. Porém tão atuais, né? Incrível. Realmente. Acupuntura, massoterapia. Então, assim, numa vertente crescente muito grande. Porque os seus efeitos estão vindo de uma forma diferente de uma perspectiva. Porque, infelizmente, a medicina alopática ocidental, ela trata a doença. Sim. Ela vai em cima da doença. As medicinas alternativas, as que nós trabalhamos, entre outras, tratam que a saúde como um todo. Porque, de que forma? Se o corpo está saudável, todo o organismo começa a funcionar perfeitamente, ele tem a capacidade de se autorregular. Quando ele se autorregula, ele se limpa. Ele se limpa, ele se cura e muda a perspectiva mental. Porque uma pessoa que anda torta é porque ela tem um pensamento torto. A gente briga às vezes com esse falar. Por quê?
Porque tanto a mente é capaz de trazer malefícios ou benefícios para o corpo, quanto o corpo é capaz de trazer benefícios ou malefícios para a mente. Sensacional. Então, é uma mão de via dupla, mas que pode ser trabalhado tanto na perspectiva mental e emocional, quanto na perspectiva física e energética. E tudo se Sensacional. relaciona, né? Então, sim, essa é uma perspectiva que eu venho trabalhando e observando que é algo que é necessário para não só para o momento atual que estamos vivendo, mas para a nova era que estamos passando, né? Que já está acontecendo há muito tempo e as pessoas ainda estão meio dormentes, né? Wagner, Como é que nós estamos de tempo aí? 4 minutos. 4 minutos? Então vamos ter que encerrar, né? Não, um pouquinho menos, 1 minuto. 1 minuto? Então tem que encerrar para que ela fique registrada, Registrado né? da Gravada, melhor, né? mais elevada maneira. Arro! Mas nós teremos outras oportunidades para Com conversar certeza. mais com essa turma maravilhosa aí. Gratidão, gente. Espero que em breve nós estejamos aqui novamente, tá? Gratidão, Wagner. Gratidão a todas as pessoas. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Wagner Steve, vai estar salvo aqui, né, no IGTV nesse vídeo. E por indicação minha, é o melhor Teta Healer que eu conheço aqui em Goiânia. Se não um dos melhores do Brasil. Gratidão, Nessa Everson. perspectiva. Então eu super indico, recomendo, sim, de uma forma bem gratificante. E se alguém tiver interesse, entre em contato com o Wagner, que ele é uma pessoa maravilhosa. Tanto é que a gente não tem competição um contra o outro. Tá aí. Tá tudo certo. Muito pelo contrário. Tá tudo certo. Eu